Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Floresci Podcast. Eu sou a Raíza. E eu sou a Morgana. E antes de iniciar, eu quero começar a falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que são pessoas que acreditam nesse projeto, que têm entendido o propósito desse podcast. Queria agradecer ao Bruno Boanova, Advogados Associados, que tem acreditado conosco. A Kellen Borges, que ela trabalha como psicóloga e psicanalista no Espaço Conexão Mente e Corpo. E ela também é mentora de mulheres. Tem um projeto muito lindo, Mentoria Semente, e o Jardim Secreto também. Agradecer a nossa amiga, BBN Papelarte, também com uma papelaria linda, maravilhosa, que para mim faz as melhores lembrancinhas de festa. E eu, Terra Fértil, que para mim é um orgulho, é uma honra muito grande poder patrocinar esse podcast do céu. E se você também quiser ser um patrocinador aqui nesse podcast cheio de propósito, o QR Code vai estar aparecendo aqui na tela. E se você também quiser fazer uma oferta, fique à vontade, tá? Muito obrigada, gente. E hoje nós estamos aqui com a Patrícia e com o Thiago. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, gente. Fiquem à vontade. Aqui é um lugar mesmo pra gente conversar, bater papo, tá bom? E vamos lá. Se apresenta um pouco pra gente, Thiago. Quem é você? Muito prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Morgana, com a Raíssa, nesse podcast lindo, maravilhoso, assim. Um ambiente, parece que já é familiar, tá? Já assisti outras, né? Os primeiros ali, episódios. E pra mim, assim, já me sinto em casa. Então, muito prazer. Thiago Santa Marta aqui, eu sou escritor e mentor de escritores. Também tenho uma editora. E tô aqui, inclusive, com a Patrícia, que é uma das minhas mentoradas. Oi, Patrícia. Se apresenta um pouco pra gente. Quem é você? Conta um pouquinho aí da sua história. Então, muito prazer. É uma alegria enorme estar aqui, né? Eu sou mentora de mulheres, eu sou terapeuta de mulheres, eu sou coach cristã. E agora eu sou escritora, mentoreada pelo Thiago, editora Santa Marta. E é uma alegria dar voz a cada uma das partes que fizeram com que a minha trajetória mudasse a vida de outras mulheres. E conta um pouquinho pra gente, Patrícia, como é que foi chegar até escrever o livro? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Sobre o livro, é muito específico, muito sobrenatural ao mesmo tempo. Eu nunca pensei em escrever. Gente, eu nunca pensei em escrever. Não sabia nem para que lado ia. Mas dentro de um cuidado que eu tive terapêutico, esposa do Thiago, inclusive, ela mudou totalmente e ela falou: Thiago, Patrícia, tem uma mensagem. Procura a Patrícia. Procura a Patrícia. E esse é um papel extraordinário que a mulher tem. Dar voz. E aí o Thiago e a Thaís fizeram essa proposta para mim, um desafio. Proposta é amável. Eles fizeram um desafio. Um desafio para mim. Eu falei: Thiago, não sei fazer, eu não sei para que lado que vai, eu nunca escrevi nada. Mas a mentoria do Thiago fez toda a diferença, né? Ele estruturou comigo, ele veio no passo a passo. Cada uma das fases que eu precisei passar, ele passou comigo. Então, em 90 dias, gente, 90 dias, eu consegui não só escrever, como lançar esse livro. E como se não bastasse, no dia 1º de novembro, eu completei 50 anos. Que linda! Só que não foi só 50 anos. Foi 50 anos com a abertura, né? O lançamento do meu livro físico e já com o primeiro workshop. Nossa, Patrícia, que lindo. Muito legal saber da sua história. Thiago, agora conta um pouquinho da sua visão. Ela contou como isso começou. Agora conta você, como é que tudo isso começou aí na sua vida com a Patrícia e todo esse seu propósito. Bom, tudo começou no dia 2 de janeiro desse ano, né? Na saída do CLT. Trabalhava, né? Só a última empresa foram 15 anos de CLT. E eu já estava empreendendo, tem uma marca de roupa masculina. E por estar crescendo fora, aí chega a gestora e falou: ó, você precisa decidir onde você vai colocar foco e energia. Se é aqui, nessa empresa você tá, ou se é na tua empresa. Eu falei: mas é claro que é na minha empresa. E aí, né, negociei a minha saída de lá e dia 2. Eu falei: ó, em julho podem me mandar embora. 2 de janeiro, já mandaram embora.
No primeiro dia útil do ano. Agradeci todo mundo. Falei, muito obrigado, obrigado. Né? Saí feliz. E aí, ao sair, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou chegar em dezembro? Eu falei, eu vou chegar em dezembro com a graça. Se eu chegar em dezembro, é com a graça de Deus. E assim tem sido, né? Eu tô ainda com a marca de roupa e chegou no mês de abril, um mês antes, né, de iniciar o projeto da Patrícia. No período de abril, um amigo meu falou, irmão, tu tem 2 livros escritos. Tu fez tudo sozinho. Tu me ajuda a escrever o meu? Falei, ajuda, irmão. Ajuda. E aí mandei umas perguntas para ele pelo WhatsApp mesmo, ele foi respondendo. Eu falei, olha, pelas tuas respostas aqui, eu já estruturei o teu livro. Ah, não sei se você reparou, mas tá aqui. É toda a estrutura do teu livro. Toma aqui 2 métodos de escrita ágil. Ele curtiu o processo de escrita, ele tirou um momento para isso, ele escreveu em 12 dias. Porque ele dominava o assunto, dava aula sobre aquilo. Enfim, escreveu em 12 dias. 2 dias depois, eu publiquei o livro dele na Amazon. Ou seja, entre ele me pedir ajuda e eu publicar o livro dele na Amazon, foram 14 dias. 2 semanas. Nisso, ele falou para mim assim, irmão, tu tem um método. Por que tu não vende isso? Eu falei, é mesmo, né? É mesmo, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Enfim. E aí ele falou assim, outra coisa. O teu sobrenome é nome de editora. Santa Marta é meu sobrenome. Thiago Santa Marta, né? Santa Marta, ó, editora Santa Marta. Aí ele falou assim, a esposa dele tem uma empresa de brand, né? Ele falou, vou criar logo da tua editora e o meu livro vai ser o primeiro da tua editora. Eu falei, mas eu não tenho editora. Ele falou, tem, irmão, tu tem editora. Eu falei, eu não tenho editora. Ele falou, tu tem uma editora, cara? Tu tem. Eu falei, eu não tenho. E ficou aquela briga, né? Ele criou a logo pra mim e o livro dele, né? Foi realmente o primeiro que já veio com a logo da editora. E isso foi em abril. Em junho, abriu o CNPJ, de fato, da editora. Né? E veio aí com alguns projetos, aí veio a Patrícia, veio a Adriana, enfim, veio um monte de gente, né? Já com a questão de livro, já publicando livro. E graças a Deus, eu achei, mais do que na marca eu já era empolgado, né? Assim, com a marca, com a construção, com o brand, com o simbolismo tudo que a marca tem, que é a Granada e Campana, tá? Se não conhecia, agora passa a conhecer, Granada Y Campana no Instagram. E eu já estava muito empolgado, né? Com toda a construção de brand, de nome, os valores que eu carrego em tudo que eu faço. Mas com a editora, parece que queimou ainda mais no meu coração uma chama, né? Fala, poxa, eu amo fazer isso. Eu amo compartilhar conhecimento. É minha causa, é meu propósito, compartilhar conhecimento. É Lucas 5, né? Quem não compartilha, afunda. O princípio lá da pesca maravilhosa. Então, assim, eu amo compartilhar conhecimento. Eu amo ensinar pessoas. Eu amo ler e amo escrever. E aí juntou tudo isso, nasceu a editora, da editora nasceu a mentoria de escrita, da mentoria nasceu a sala secreta, que é o workshop online, nasceu o código, enfim, nasceu uma esteira de produtos no qual a gente trabalha realmente da ideia, mesmo que você não tenha nada escrito, trabalha da ideia até a publicação de um livro e além disso, eu realmente... você só publica o livro? Não, eu monto uma esteira de produtos para você com base no livro. O livro é só a porta de entrada. Entendeu? E assim, isso tem brilho nos olhos quando fala, né? Então é nítido. É nítido quando você falou. Ardeu até aqui no meu coração. Você tá com uma escritora aqui já. 2, né? 3, né? 4. É muito lindo. Eu tenho certeza que para muitos ali que estão te escutando também ardeu essa chama. Porque, assim, muitas pessoas é assim, né? Tem isso. Eu, por exemplo, eu sei que a Morgana também é um pouco assim. A gente escreve muito. A gente gosta muito de escrever nossas experiências e tudo mais. E a gente, a princípio, eu nunca tinha pensado em publicar nenhum livro, nada disso. Mas escutar a sua história, escutar como você já mudou a vida da Patrícia, é diferenciado, sabe? Sim. É sobre isso. E uma coisa que me chama muita atenção é como faz diferença na nossa vida os amigos. Pessoas que acreditam na gente. Porque olha o que o Thiago tava falando. Não sei o que. É editora sim. Não, é editora sim. Aí me lembro da história do paralítico, né? Dos amigos que levaram o paralítico até Jesus. Talvez a Bíblia não relata que o paralítico tinha fé ou não. Mas fala, pela fé dos amigos do homem, né? Jesus curou.
Então, é muito legal quando Deus, ele coloca pessoas pontuais na nossa vida, né? Pra poder nos impulsionar. Olha, eu tenho uma editora, cara. E se você fosse pela tua onda? Pois é. Ia dar ruim. Tu tava aqui no Floresce Podcast hoje, Não. contando essa história maravilhosa. Não estaria, a Patrícia não teria o livro. Exato. Consequentemente, nem workshop, nem mentoria. Olha só como você já transformou vidas. E talvez o sabe? teu amigo, ele nem tinha noção naquele momento o que ele estava movendo ali pra você. Você já estava, de repente, com esse desejo no seu coração e seu amigo só transbordou na sua vida e te exaltou mesmo. Vamos lá, você pode sim. É muito... A Morgana faz muito isso comigo. Obrigada, amiga. Sejam esses amigos, gente. Porque é muito importante. Às vezes ele nem sabia por que ele estava falando aquilo. Sim. Discutindo com você. Você tem sim. Mas, gente, é muito enviado do Senhor, né? E também as pessoas veem um potencial na gente que a às gente vezes a não gente vê. não tá vendo. É. Às vezes a gente realmente não vê esse potencial. Eu passei isso no meu primeiro livro, né? Eu lembro de dar uma palestra na igreja e depois da palestra eu falei, poxa, isso poderia virar um e-book. Isso foi lá atrás, antes da pandemia, eu acho. Eu escrevi meu primeiro e-book lá, 16 páginas. O e-book A Montanha da Vida, que eu falava dos 3 S's. A sobrevivência, o sucesso. E aí depois, quando chega no topo da montanha, no sucesso, qual o próximo passo? Qual é o próximo passo depois que chega no topo? Eu já tava me perguntando aqui qual é o próximo passo. Qual o próximo passo? Curiosidade vai ter aqui também. Se selfie? Não, o próximo passo é descer a montanha. E aí eu falo da sobrevivência, quem tá no pé da montanha lutando todo dia, né? Pra sobreviver, pra conseguir chegar no topo, no sucesso. Tem gente que já conseguiu chegar no topo, já conseguiu chegar ao sucesso. E depois que você chega no sucesso, você precisa descer a montanha. E aí entra o terceiro S, que é o significado. A vida com significado. E quando você desce, é para ajudar os outros que estão sobrevivendo a chegar no sucesso. E aí eu dei essa palestra e transformei isso no e-book de 16 páginas. Depois, mais pra frente, eu tava numa fase... Sabe naquela fase da sua vida que parece que nada faz sentido? Você tá vivendo, você tá trabalhando, você tá na igreja, você tá com a família. Às vezes você tem uma condição financeira também. Enfim, mas parece que falta alguma coisa. Tu ainda tá num vazio. E eu tava nessa fase. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra me despertar, pra me alimentar. Eu fui treinar, fui fazer jiu-jitsu. E aí todo treino me machucava. Todo treino me machucava. Até que chegou um dos treinos que eu machuquei a costela. Então, assim, respirar, se eu fosse tossir, respirar, tudo doía aqui. Minha filha é pequena também, você pegar a criança, tudo doía. Falei, poxa, o meu momento de lazer, o meu momento de despressurizar, né? Poxa, eu não tenho mais, o que eu vou fazer agora? Falei, eu vou escrever. Mas escrever aqui, ó, tranquilo. Eu comecei a escrever. Aí a importância dos amigos. Um amigo meu que eu conheci no seminário, eu sempre falo dele, Jared Benhu, que é meu sócio também na Granada Campana, né? Aí ele falou, eu comentei com ele, ó, cara, eu tô escrevendo aqui um e-book, ele escreveu quantas páginas? Eu falei, cara, 12 páginas. Todo feliz, né? Não, escreve mais, escreve mais. Aí toda vez que eu encontrava com ele, a gente toda semana tava junto. E quantas páginas? Cara, 23 páginas. Não, escreve mais. Só falava isso pra mim, escreve mais, escreve mais, escreve mais. Aí teve um momento que cheguei 60 páginas. E aí eu falei, todo orgulhoso, cara, escrevi 60 páginas. Escreve mais. Mas não tem mais de eu tirar conteúdo desse tema, não tenho mais o que colocar nesse livro. Aí entra o papel do Espírito Santo, né? Sim. Porque eu também, como vocês, eu gosto muito de escrever, anotar as coisas, experiências, assim, é como se fosse um diário mesmo, né? Eu tinha um bloco de notas, meu bloco de notas me bloqueou de não escrever mais nada, acho que pegou todo o armazenamento que tinha possível, não consigo mais, tive que mudar de bloco de notas. Porque o meu bloco, é desde 2010 que eu tenho um bloco de notas, o mesmo, assim. Aí chegou um tempo que ele travou, deu pane, não, chega. E aí eu fui visitar meu bloco de notas, o Espírito Santo falou, ó, você tem mais conteúdo sobre esse tema. E foi esse meu primeiro livro. Pega aqui pra mim, Patrícia, por favor, pra eu não causar um estrago. Exatamente. Foi esse primeiro livro aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Transição, chamado para estar com Deus não é estático. Nesse livro aqui eu falo sobre movimento, sobre enfrentar a mesma situação não sendo mais o mesmo. E o que aconteceu? O Espírito Santo falou, ó, você tem mais conteúdo. Visita o teu bloco de notas.
E eu visitei meu bloco de notas por quê? Porque lá em casa a minha esposa passou por 2 gestações. A primeira a gente perdeu com 6 meses. Era uma menina, a gente perdeu com 6 meses de gestação. E 2, 3 anos depois, minha esposa engravidou de novo. Então, o que veio à mente? Será que a gente vai viver a mesma realidade? Então, tinha tudo anotado, da primeira gestação, da segunda gestação. E tudo mesmo, data, horário, local, quem estava comigo, enfim. Tudo que aconteceu, tinha tudo anotado. Então, tava 60 páginas escrito desse livro. E aí, fui lá no meu bloco de notas, peguei minhas anotações. E aí, eu só tive o trabalho mesmo de moldar ali a forma de escrita, né? E aí coloquei no livro e aí de 60 pulou para 120 páginas, 126 páginas. Uau. E com uma história poderosa, né? Que antes, assim, o livro estava recheado de conceitos, de referências bíblicas, né? Ali, de alguns princípios, que eu amo princípios também. E aí, quando eu coloco a minha história logo de cara, assim, sabe? De enfrentar a mesma situação, não sendo mais o mesmo, com detalhes, se o dia tava chovendo, se não tava. Então, ou seja, isso trouxe alma pro livro, trouxe emoção, trouxe vida. E aí, aquilo que iria ser um e-book, ainda ia ser um e-book, mesmo com 120 páginas, ia ser um e-book. Eu pensei assim, pensei na minha avó. Minha avó tem 89 anos, né? Aí eu pensei na minha avó. Falei, poxa, aquele primeiro e-book que eu fiz da Montanha da Vida, dos 3 S's, eu tive que imprimir as folhas, o e-book imprimir e levar pra ela, né? Mas era 16, esse aqui é 126. Aí eu falei, cara, eu vou ver como é que faz um livro. Como é que, em vez de fazer e-book, fazer um livro físico só pra minha avó. Eu ia fazer só pra minha avó mesmo. E aí comecei a diagramar o livro com a letra, né? Uma letra que seja legível, não tão pequenininha. Aqui, ó, vou mostrar aqui pro pessoal primeiro, que tá de casa, né? Aqui, ó. Um papel pardo, que, né, que nem um branco, não vai forçar tanta vista. Um espaçamento entre linhas, pra tu não ficar lendo a mesma linha toda vez, né? Tão próximo que fica. E eu, cara, eu criei esse livro de fato pensando na minha avó, de 89 anos. E aí, quando eu fiz o primeiro, assim, que eu imprimi, eu falei, não, mais gente vai querer esse livro. E aí foi onde realmente foi o lançamento do meu primeiro livro, que mudou tudo na minha vida. Que foi em 2023, lancei esse livro. Do livro veio a marca de roupa, mudou muita coisa na minha vida através desse livro aqui, né? Ou seja, mas é o poder do incentivo dos amigos, né? Escreve mais, escreve mais, escreve mais. E a questão do hábito, né? Que a gente já tem de escrever, de anotar as experiências e tudo mais, de datar, de colocar quem tava com a gente, como é que foi, como é que tava a minha emoção naquele dia. Isso é terapêutico também, né? Bastante. E o Thiago tem esse poder de botar para fora com uma facilidade que durante, né, a nossa mentoria, eu mandava lá um trecho a ele. E o que aconteceu depois? E, gente, eu tava mostrando isso aqui, ele já quer saber depois. Ele consegue extrair não só dele, ele consegue extrair de cada um dos mentorados dele o melhor. Pois é. Vocês mesmo tiveram essa percepção, né? Eu mandei, né, só pro pessoal entender, eu mandei só os 3 primeiros capítulos do livro da Patrícia. É? Sim. E aí não fica aquela curiosidade? Sim. Aquela, mas o que acontece depois? Meu Deus do céu, e agora? E aí? Aí a gente até queria te perguntar, Patrícia, como é que foi escrever a sua história? Como é que foi essa experiência para você? Porque eu acredito que muitos que estão nos assistindo aqui têm essa vontade, né, de escrever um livro, de colocar mesmo, né, para fora aquilo que Deus tem feito na vida, né? Até depois eu quero também dar a oportunidade para o Tiago, para as pessoas contactarem também, para ele falar como é que é como é essa mentoria, Sim, sim. né? Como foi todo depois esse trajeto, né? Da Patrícia e dos outros mentorados também. E conta pra gente um pouquinho, Patrícia, como é que foi esse processo para escrever esse livro? Como eu falei no início, né? Foi desafiador botar em palavras de formas tão claras que as pessoas conseguissem entender. Mas todo mundo que leu falou: Patrícia, parece que você está sentada do nosso lado, conversando comigo. Aí eu falei, gente, é maneiro, né? Conversar com uma amiga. E é exatamente assim que eu vejo a escrita desse livro. É você sentar com uma amiga, tomar um café e conversar. E explicar e falar o que de fato e verdade eu passei, né? A capa desse livro tem todo um simbolismo.
tem toda uma realidade ali por trás, essa capa desse livro. Então, chegar para a pessoa e falar, olha, a capa é assim, a capa é assado. Não, eu falei o que de fato aconteceu. E no final eles veem a capa. Gente, essa capa foi, na verdade, um sonho. Que lindo. Um sonho que eu tive. E só para vocês terem noção que eu também não falei, né, gente? Eu sou uma carioca. Mas eu sou uma carioca que mora no interior do Ceará. E mesmo à distância, que são 16 horas de lá para cá, o Thiago conseguiu, dentro da mentoria, trazer para mim a leveza. E aí ele tirou algumas coisas com as quais eu repito muito. Aí ele falou, Patrícia, então, como que você pode fazer isso aqui diferente? Eu falei, gente, eu não sei mais o que eu faço, não. Mas a leveza é diferente, porque a sua voz não é calada. Ela não é modificada, ela não é robotizada. Não, é a sua voz, é você, é o seu jeito. Então, ele traz para fora isso. Então, escrever esse livro foi desafiador? Foi porque eu nunca fiz. Na verdade, nem nunca pensei em fazer. Mas, novamente, a leveza, a clareza, o foco, Métodos, né? o método, entendeu? A mentoria. Tudo isso, gente, faz com que o seu livro seja um livro de sucesso. E conta um pouquinho da sua história, Patrícia. Então, eu tenho um temperamento bem firme, forte, né? E por causa desse temperamento, muitas vezes eu fui rotulada. Só que eu não fui só rotulada. Eu comecei a viver os rótulos. E aí, a gente sabe que o nosso comportamento muda. Só que teve uma hora que eu cansei, né? E a vida que eu passei a viver sem sentido nenhum acabou me levando a um estado de destruição total. Eu tenho, né? O meu esposo, meus filhos, tenho 2 filhos maravilhosos, mas eu cheguei na beira de um divórcio, eu cheguei na beira de não saber mais conduzir meus filhos. Então eu cheguei nesse buraco fundo, sabe onde você não tem mais aonde entrar? Pois é, eu entrei lá. E aí, o meu esposo teve todo um papel. Ele falou assim, ou a gente muda, ou a gente muda, ou a gente muda. Então tá bom. Ele me deu essa segunda chance, mas ele falou, ó, basta. Ou ficar junto ou separa. Eu tenho 28 anos de casada hoje. Há 32 anos nós andamos juntos. Então não é uma coisa do tipo, vamos jogar fora. E há 7 anos atrás, né, aconteceu isso comigo. Eu tive um encontro onde eu consegui perdoar uma pessoa que eu odiei por 32 anos. Só que por detrás da raiva tem muita coisa. E aí eu tive uma hemorragia. 8 meses sem sair de casa, com medo de dar uma hemorragia. E hoje eu fico pensando, como que aquela mulher do fluxo de sangue aguentou 12 anos? É o Senhor quem sustentou ela também. E para isso, né, ela se manifestou, porque não tem outra razão de ser. 8 meses de medo, 8 meses eu estava há pouco tempo restaurando meu casamento, relacionamento com meus filhos. E foi muito desafiador, porque uma mulher que vai, vem, sobe, desce, vai, faz as coisas, e eu não consigo ficar parada, gente. Não é maldade, mas eu não consigo. E aí é o que a gente brinca hoje, que são as crianças hiperativas, né? Eu sou assim desde que eu nasci, eu acho. Mas ficar parada, para mim foi muito confrontador, é o nome. E eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser curada. Eu acredito na cura. Senhor, por favor, me cura, me cura, me cura. E até que um dia antes da minha cirurgia, eu dormi chorando. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu quero ser curada. Quase que eu falei, então, o Senhor não tá entendendo, eu preciso ser curada. Mas essa parte ficou só na mente, não saiu. Mas ele sabia disso. Viu, né? E eu lembro de ter só apagado. Dormi chorando mesmo. E aí, gente, foi um encontro. Por isso que eu falo do encontro. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu estava num jardim, andando justamente, olha, gente,
no jardim, ó. Tem um jardim. Eu tava andando pelas ruas de pedra, tá vendo? Pedrinhas. Uhum. Então, e aí tinha muitas flores. E eu me encantava com essas flores. Porque eu vi os detalhes das flores. O cheiro do ambiente não era só cheiro de flores, é um cheiro muito diferente. E aí eu ficava encantada. Aí no detalhe. E eu não suporto flor, não gosto de flor. Mas ao mesmo tempo eu acho lindo o jardim. Eu já tentei correlacionar, gente, mas eu não consigo e é sobre isso. E no final tinha justamente o banco ali. E eu sentei e continuei olhando aquelas flores. Gente, era fora do comum. E aí sentou um senhor do meu lado e perguntou, como que você tá? Eu falei, não tô bem não, porque amanhã eu vou passar por uma cirurgia que eu não queria. Eu creio que o senhor pode me curar, mas até lá é sobre isso. E aí ele falou, quando eu olhei, gente, no olho assim, bati os olhos que eu vi que era o Senhor. Me cura! No caso, não era simplesmente um senhor de idade. O próprio Aqui, me cura. senhor. O Senhor Deus, gente. E eu falei, me cura, me cura, me cura. E ele, com aquela serenidade que ele tem nos olhos dele, ele falou, não vou te curar. Patrícia, você me desobedeceu muito. Eu sabia que eu estava toda errada na parada, calei a boca rápido, né? Tenho nem Já crédito sabia. com o céu. Eu já sabia que eu estava errada na parada, eu calei a minha boca rápido, mas eu falei, sim. E o desespero bateu. Se ele quer ele, não quer me curar. Quem vai me curar? Ninguém vai me curar. E aí, eu, naquele desespero ainda interno, mas sem falar nada, por último eu falei, Senhor, me cura. E ele falou, não vou te curar. Eu mandei vários filhos meus falarem sobre perdão. E você não perdoou. Gente, nunca saia no meio de uma pregação, por mais que ela doa. Que era o que eu fazia. O pregador ia falar sobre perdão, eu falei, ixi. Eu ia lá pra fora. Nem que fosse varrer o pátio da igreja, sei lá por causa de quê. Mas eu saía. Eu não queria perdoar. Entendeu? Então o Senhor falou, você me desobedeceu muito. Falei, eu sabia o que era. A gente sabia que o errado ali na história era eu. Falei, tá, bom. E aí ele levantou e saiu pelo mesmo caminho que eu tinha vindo de lá pra cá. Eu acordei desesperada, nervosa, porque eu sabia que eu ia passar pela cirurgia, que é o que eu mais não queria passar. Fomos pro hospital, fizemos a cirurgia. Dia seguinte, a médica falou, quem é a Patrícia Prado? Falei, sou eu, doutora. Ele, é você? Tá bom, mas você vai ser a última. Falei, Por que perguntou? Não, você não tem noção do que é ansiedade, não. A senhora vai ser a última. Eu falei, puxa vida, eu tava aqui como primeira. Falei, tá bom, então. E ela cuidou dos demais e chegou perto de mim. E aí eu lembro até hoje que ela estava com os estagiários do lado. Eu falei assim, então, queridos, a minha conversa com a Patrícia vai ser um pouquinho diferenciada, então vocês podem, por favor, tipo assim, Se retirar. sai, por favor. E aí ela falou, Patrícia, o que eu vou te falar? Se me perguntarem, eu não vou confirmar. Então, vamos lá? Eu falei, meu pai. Ela falou assim, então, vamos lá. O hospital só faz esterectomia total. Porque eu fui fazer esterectomia, a retirada do meu útero. Nós descobrimos 3 miomas. Ela não sabia como que 3 miomas estava dando aquela hemorragia. Ela falou assim, só faz esterectomia total. Mas as suas trompas, os seus ovários estão limpíssimos. Não tem por que tirar as suas... A trompas e os ovários. Então, só retirei o útero, ok? Falei, ok. Então, o que eu retirei, Patrícia? Eu falei, meu útero. Não, Patrícia, você tem que dizer que tirou tudo. Senão, eu perco o meu útero. Por isso que eu falei que se me perguntarem, eu fiz tudo. Falei, tá bom então, doutora. Outra coisa. Os miomas não eram apenas 3. Então, tem, né? O útero tinha 2, um de cada lado, um interno. Mas aqui atrás, onde não vai o exame, né? Uhum. Não vai.
tinham muitos micromiomas, muitos, a ponto de eles não conseguirem contar e enviar para o laboratório para poder fazer a autópsia e fazer a contagem. Eu falei, e aí? E aí que eu queria saber de você, né? Você tem uma cirurgia. Nós fizemos pela própria cirurgia, nós não fizemos um novo corte em você. Nós usamos o mesmo corte. Eu falei, tudo bem. Aí ela, mas eu queria saber de você, de fato. Que cirurgia é essa? Eu falei, oxe, tá na minha, tá na minha ficha, doutora. Eu sou mãe de 2. Ela, fala devagar. Eu falei, eu sou mãe de 2 meninos. Eu tive 2 cesáreas. Ela olhou pra mim e falou assim, não. Eu respirei fundo, falei, doutor, eu só não faço teste de DNA porque é muito caro. Aí, vamos. Aí ela, o útero que eu tirei, a quantidade de miomas, aí tem cor, tem sedimentação, não sei explicar exatamente como, né? O útero que eu tirei nunca teve filhos. E aí, naquele momento, quando ela falou isso, o versículo que veio, ele faz da estéril mãe de filhos. Mas só tem um detalhe. Eu nunca tive diagnóstico de esterilidade. Nunca tive. E tive 2 filhos. Então, como que a Patrícia poderia cumprir a estéril mãe de filhos se não tivesse feito a cirurgia? Eu amo Como? Deus. Como? E como eu saberia que eu tenho 2 milagres andando ao meu lado, que são meus 2 filhos, para cima e para baixo, aonde o Senhor falou, lá no jardim, nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Naquela hora eu queria gritar, eu queria agradecer, eu queria fazer uma opção de coisa, mas eu tava cheia de aparelho. Aí assim, igual a múmia, falei, Senhor, obrigada. E ela falou, Patrícia, eu não sei o que você tem. O que eu sei é que você poderia ter tido um câncer e você não teve. Nós vamos passar para biópsia somente para poder realmente ter um laudo. Mas se eu olhasse, eu poderia dizer que você estava no risco de câncer. Então, o Senhor me livrou do câncer, o Senhor me livrou da esterilidade, Deus me deu os 2 milagres, e para fechar assim com chave de ouro, a briga interna que era por que eu passei pela cirurgia, para que eu soubesse que o nome do Senhor é exaltado, e é sobre isso, não é sobre mim. A Não. todo tempo, né? Porque até quando a gente não está vendo como foi o seu caso, ele está presente e fazendo. Gente, muito lindo. Muito lindo. Não foi pra morte, né? Não. Foi pro nome do Senhor ser glorificado. Exatamente. Gente, Então, que lindo. quando eu escrevo no livro, né, que eu falo que eu não vou te curar, eu acho que é o maior impacto, né? Porque a gente conhece o Deus da cura, que tudo pode, que faz milagres, cura cego, a mulher do fluxo de sangue. A gente, esse Deus é até palpável pra nós, né? Mas quando ele fala de uma maneira assim tão clara como falou pra você, eu imagino o seu baque, né? O não tem propósito. Tem. Procure saber qual é. Tem até um texto muito incrível, que é Jesus indo lá na cidade de Gadara, né? Ele dá 2 sims e um não. Aí tu vai ver pra quem é o sim. Sim, o primeiro sim é pros próprios demônios, né? Ah, permita-nos ir para os porcos. Jesus fala, tá bom, sim, vai. Aí depois, os moradores da cidade que perderam os porcos, né? Que morreram, fala, sai da nossa cidade. Jesus fala, sim, eu saio. Ou seja, ele tá falando sim pros demônios e sim para aqueles que não queriam ele. Aí vem um que fala, que foi o liberto, né? O ex-endemoniado que foi liberto. Jesus, deixa eu ir contigo, pra onde o senhor for, eu vou também, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, não, não vai, fica aqui. Fica na tua casa, né? Enfim, e aí esse é o poder do não. A gente conhece muito sobre um Deus que faz, a gente conhece pouco sobre um Deus que não faz, né? A gente conhece muito sobre um Deus que guerreia as nossas guerras e conhece pouco sobre um Deus que nos manda guerrear. Entendeu? Ou seja, então, olhando
olhando para, né, para essas vivências, essas experiências, essas histórias que a gente vai vivenciando, né? Ela falou sobre essa questão da cirurgia. Eu falei sobre a perda de uma menina no 6º mês de gestação, né? Onde desde a primeira, sabe, quando você vai assim, na primeira consulta, será que você já dá pra ver o sexo? Todo animado. E aí, tem uma alteraçãozinha aqui. Mas o que é? É grave? Não, tem que levar pro médico. Aí vai pro médico, pode evoluir, pode regredir, não sei o que. Aí vai pro outro médico. Aí chegou uma médica e falou assim, melhor abortar logo. Aí a gente falou, não, vai até o fim. Que acredita em Deus, tem fé em Deus, a gente vai até o fim. E aí a gente espera o quê? O milagre, né? A gente espera o quê? A salvação, o milagre, a cura, a redenção. Só que às vezes não vem. E aí a gente pode ficar como? Né? Brigado com Deus, revoltado, indignado, ficar em dúvida, perder a fé. Pode acontecer tudo isso com a gente. Às vezes a gente passa por essas questões, aí precisa do pastor, precisa do terapeuta, precisa de um monte de gente, amigos, né? Ao nosso lado, porque a gente entra nesse enredo, nessa narrativa de que Deus nos abandonou porque ele disse não. Às vezes a gente entra do meu desespero, né? É exatamente isso. A gente entra em desespero porque tá recebendo o não de Deus. Só que o não de Deus, ele é protetivo. Ele tem propósito. Jesus fala, o que eu faço agora vocês não entendem. Depois vocês vão entender. O que eu faço agora, vocês não entendem. Não vão entender. Pode ficar bicudo. É que nem... Vocês que lutem. Vocês que lutem. Pode ficar bicudo, com raiva, chutar a parede, chutar o balde. Mas assim, o que eu tô fazendo pro teu bem. É que você não tá entendendo. Né? Ou seja, são muitas portas que às vezes são fechadas na nossa vida e a gente fica desesperado. Quantas pessoas podem estar assistindo a gente, podem estar vivendo exatamente isso, né? Pode ser uma questão de cirurgia, pode ser uma questão de gravidez, pode ser a perda de um filho, pode ser a perda de um emprego, né? E quantas pessoas podem estar vivendo esse cenário de portas fechadas e estar desesperado e, meu Deus, o Deus não tá me ouvindo, o Deus não me ama. Não tá fazendo o que eu quero. Não tá fazendo o que eu quero, como se a gente fosse o Deus dele, né? Enfim, e as pessoas estão, assim, desesperadas. Mas, assim, o que a gente pode, depois que passa, né? Tudo faz sentido, né? Tudo se encaixa. É aquelas pecinhas do quebra-cabeça já tudo montadinho, sabe? Aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Imagina essa mesa aqui, né, de quebra-cabeça. 1000 peças aqui, todo montadinho, beleza. Mas bagunça, tudo vai começar do zero. Então, quando você passa por tudo e olha pra trás, fala, tudo se encaixou, né? Tudo fez sentido. Olha, a imagem foi revelada aqui. Que imagem que é revelada nesse quebra-cabeça todo? A glória de Deus. A glória de Deus, né, começa a aparecer. Mas, né, quando você tá realmente vivenciando ali, cara, é desesperador. Essa é a palavra. Muitas vezes, né? É desesperador. Aí precisa de quê, gente? Precisa de amigo, precisa de pastor, precisa de fé, precisa de terapeuta, precisa, né? Precisa de um monte de coisa. A gente não consegue sozinho. E o que eu acho mais perfeito em Deus é porque ele conta conosco, passando por essas situações, pra gente testemunhar. Pra gente falar, pra encorajar as pessoas. Porque quantas pessoas lá fora que estão sedentas daquilo que a gente carrega, que é Jesus. Pois é. Tem um grande questionamento que eu carreguei a minha vida toda e muitas pessoas ainda carregam esse questionamento. Por que Deus permite sofrimento? Né? Não sei se vocês já tiveram esse questionamento. Mas é um questionamento muito, assim, atual, mas muito frequente na vida de muitas pessoas. Por que Deus permite? Quando a gente olha pra guerra, pra violência, pra fome, pras doenças, por que Deus permite sofrimentos? E eu tava, como eu falei que eu gosto muito de ler, eu li um livro de um padre tcheco. Olha só, um padre tcheco, mano. Cara, ele tava lendo um livro dele, né? Que às vezes não é questão de beber em outras fontes. Às vezes eu sou muito fora da caixinha, né? Então eu gosto de ver a visão do outro sobre a mesma temática, sobre o mesmo assunto. Cara, no livro daquele homem, eu não vou lembrar o nome dele, não vou lembrar o título do livro, mas já estava no final do livro que ele estava falando sobre um Deus de feridas. E aí no final do livro tem lá, ele tá falando sobre Tomé, quando Jesus fala, toca aqui nas minhas feridas. E aí Tomé fala, né, meu Senhor e meu Deus, tipo, agora eu acredito. Naquele momento ali,
eu consegui, entre as dualidades, né? Eu consegui enxergar algo que eu não tinha enxergado ainda. O que são as dualidades? As dualidades é tipo claro e escuro, né? Preto e branco, enfim. Isso são dualidades. E aí eu fui para a Bíblia enxergar essa dualidade entre a fé e a dúvida, entre a ferida e o milagre. São dualidades. O sofrimento e o milagre, né? E aí eu fui lá para Marcos 6. Jesus está na sua própria cidade, Nazaré, curando alguns ali, impondo as mãos, né? Expulsando demônios, enfim. Mas a Bíblia diz, por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde ali fazer muitos milagres. Ou seja, mas ele fez milagres. Ele fez milagres na sua própria cidade, ali em Nazaré, para os incrédulos ali, mas eles não acreditaram. Mas ele fez milagres, ok? Beleza. Quando chega lá com Tomé, quando Jesus já tá, né, ressuscitou e Tomé tava, nossa, acredito se eu tocar nas suas feridas e tudo mais. E Jesus aparece, chega ali no local e fala, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Seja crente, né? Seja crente, toca aqui nas minhas feridas, sou eu. E aí Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Ali, nesse momento, quando eu enxerguei essas duas dualidades, entre dúvida e fé, sofrimento e milagre, eu entendi o seguinte, milagres não é suficiente para convencer os incrédulos, mas as feridas são. Nossa. Fica com essa aí, pessoal. Nossa, sobre isso. Por isso que Deus, né, permite os sofrimentos. Isso aí, isso é uma parte da minha história, né? O livro conta depois um pouquinho o meu chamado, né? Para que eu passei aquilo tudo. Hoje eu trabalho somente com mulheres. E como o Tiago falou, né? Eu passei pela dor. Tem muitas mulheres que chegam machucadas, feridas. E o Senhor, Patrícia, só um instrumento. O Senhor muda histórias. Então, isso é só um pedacinho do livro. Porque tem ali o meu chamado, tem a negação do meu chamado. Não, fala mais alto. Acho que eles não ouviram, não. Tem o quê? O quê? Negação de quê? A negação do meu chamado. Porque, deixa eu te explicar o porquê, né? Isso aconteceu há 6 anos atrás. E eu sempre trabalhei com crianças. Então, eu amo o Ministério Kids. E tô pra te falar, é o melhor ministério, é o Kids. E com todas as letras e com a boca bem cheia. E pra mim é o melhor ministério. Mas Deus me chamou pra trabalhar com mulheres. Falei, não. Não. Tem alguma coisa fora da caixa? Me deixa na caixa. E eu não queria fazer. E eu falei justamente isso pro Senhor. Eu falei, Deus, não vou. Não vou porque mulher mimizenta. Aí eu comecei. Essa é a fala da amor. Deixa eu te contar. Bate aí! Mulher mimizenta. Quando você vê o propósito dela, ela fala assim, vou orar. Gente, eu chego, me arrepio. Vou orar. Gente, eu falei, Deus. Quando eu delegava, falando, e vai pro outro canto. Senhor, o Senhor não me conhece? O Senhor já não sabe meu temperamento? Não sabe como é que eu sou? Eu sei que eu estou na modelagem ainda com o Senhor nessa área. Mas, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Aí o Espírito Santo é muito bom, muito lindo. Ele falou, Patrícia, então, você se autodescreveu, né? Você mimizenta. Você vai falar que vai orar. Você, quando fala alguma coisa, você mete o pé. Essa é você, Patrícia. Então, vamos trabalhar com essa área aí. E aí, teve uma hora que eu falei... Eis-me aqui. Está disponível, então usa-me. E é sobre isso, porque as pessoas falam, Deus tem um propósito para sua vida. Mas diz qual é? Menina, o sol falou, desce gelado. O Senhor tem algo grande pra tua vida, mas não fala o que é. Não entrega tudo? O restante aqui da entrega, onde que eu procuro? Então, assim, hoje eu trabalho com mentoria justamente por isso. Pra clarificar qual é o propósito de uma mulher.
propósito dela. O meu é clarificar, trazer a clareza do coração dela para fora, né? Mas muitas vezes ela não sabe para onde vai. Então, obrigada, Jesus. Porque eu sou esse instrumento para poder trazer para fora. Porque quando eu estava nesse turbilhão, teve uma pessoa, e aí eu quero com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, né? A Vivi, que foi a minha primeira discipuladora, ela não desistiu de mim. Ela viu sim um vulcão. Ela falou assim, então, mas você tá em erupção, né, filha? Vamos aquietar, que vai estar tudo certo, né? Porque um vulcão em erupção, ele não só joga tudo para fora, ele mata todos ao redor. Sai destruindo tudo. Sai destruindo. Ele falou assim, mais um vulcão sendo cuidado, ele consegue abrilhantar o local onde ele está. E é exatamente isso que a minha ex-discipuladora, ela não é mais minha discipuladora, mas foi minha primeira discipuladora, a Vivi, fez. Então, assim, hoje, dentro da igreja, existe... Quanto por cento, Tiago, que você tinha falado da pesquisa? De 10, entre 7 ou 8 mulheres, tá? De 10, vou aumentar pra cima. De 10, 8 mulheres dentro da igreja não tem com quem compartilhar suas lutas emocionais. É verdade. Então, imagina, 80% de uma igreja machucada, ferida, e sem levar justamente para quem realmente consegue fazer a mudança que é o Senhor. E aí você cala. Sabe por que você cala? Sabe por que você cala? Porque você cansa de falar. Você fala, fala, fala. E o outro fala assim, tá, você é chata, né? Como eu já fui taxada, gente. Patrícia, você é chata. Na verdade, era um pedido de socorro que eu não sabia como fazer. Entendeu? E ela conseguiu ler. Ela conseguiu. Minha primeira vez eu falei que eu não quero estar aqui, você não tá entendendo, eu não quero estar aqui, eu não quero fazer discipulado, eu não quero restaurar casamento nenhum. Meus filhos, entre aspas, já estão grandes o suficiente para entender e compreender que a vida é isso. E eu vou chutar o balde. Graças a Deus ela tirou o balde da frente. Falou, então, vulcão, vamos aguardar, porque você precisa brilhantar a cidade que você mora. E ela lutou do meu lado. E eu não estava sozinha. Então, se você deseja realmente não andar sozinha, busque uma pessoa. São várias pessoas não, gente. Busque uma pessoa que te ouça. Mas, acima de tudo, também, seja a pessoa que queira ouvir e lutar. Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa querer, porque tem até, às vezes, pessoas disponíveis para nos ajudar, mas tem gente que, às vezes, não quer. E aí fica difícil. É esse o desafio de hoje. É mulheres estarem disponíveis para, de fato e verdade, cumprirem o seu propósito. É lindo falar, o discipulado é maravilhoso. A falácia. Discipulado é tudo. Vai fazer discipulado? Vai fazer o prática, verdadeiro, né? Discipulado. E eu falo para todo mundo, tem pessoas que falam assim, não quero discipulado porque eu não quero saber de contar minha vida para ninguém. E aí eu falo, gente, se você é discípulo de Jesus, Jesus discipulou 12 homens. Certo? 12. Mas não era uma vez por semana, não. E nem de 15 em 15 dias, não. Era todo santo e bom dia. Então, você tá reclamando de quê? De ficar uma hora com uma pessoa de 15 em 15 às vezes. E, gente, pode ser também uma vez por mês, desde que você entenda que é você pra fora. É os seus desafios. Quais são os seus desafios? Não tenho comunicação correta. Tudo que eu falo, os outros acham que eu tô brigando. Tudo que eu falo, os outros acham que eu tô matando um. A comunicação. Então, vou te ajudar na comunicação, tá bom? Tá bom. A Patrícia, então, era maravilhosa. Era mestre em fazer isso. Aí, a minha discipuladora falou assim... Aí eu mudava rápido, né? Aí eu demorava a ligar o start, mas ligava eu...
Então, gente. Como eu ia falando. Muito bem. Então, assim, você precisa querer mudança. Mas, por favor, seja também essa mudança. A gente cobra muito dos outros. Não precisa se autocobrar, mas precisa querer transformar. Então, por isso que eu falo, eu fui transformada através de um encontro. E aí foi um encontro com Deus, foi um encontro comigo mesma, né? A minha ida para o Ceará, eu deixei meus filhos aqui. Então, foi eu, meu marido e um cachorro. Eu brinco com todo mundo. Falei, foi só eu, uma mochila e minha cadela. Comecei tudo do zero de novo, entendeu? Lá foi aonde eu entendi que o lugar tem muitas mulheres presas. E aí, por causa dessa prisão, eu quis ajudar. E aí, eu me tornei uma terapeuta. Talvez se eu tivesse aqui, eu nunca teria me tornado uma terapeuta. Eu me tornei lá. Então, a maturidade veio. Eu vi, consegui entender aquelas mulheres que muitas vezes são muito machucadas. Entendeu? Então, Deus faz, gente. Deus faz e quer usar a sua vida e quer usar a sua casa. Agora tem que se permitir. Você vê que incrível, né? Eu conheci a Patrícia por causa da terapia. Eu também fiz. No dia que eu fui demitido, dia 2 de janeiro, eu falei, eu preciso de uma profissão nova. E aí, eu comprei um curso de terapia, formação. E ali existe um grupo de todos os alunos, né, dividido por regiões. E a Patrícia estava com o celular DDD do Rio, então ela estava no grupo do Rio de Janeiro, mesmo já morando no Ceará. E o que aconteceu? A gente é incentivado, né? Incentivado a marcar o que eles chamam de 1 a 1. Então, todo mundo que tá no grupo, gente, combina entre vocês para fazer uma videochamada 1 a 1, para vocês se conhecerem, interagir, trocar experiência e tudo mais. E eu fiz com todo mundo do grupo, né? Calhou, eu mandar mensagem pra Patrícia também, tá? DDD do Rio, no grupo do Rio, enfim. E depois quando ela falou assim, ela falou, esse rapaz entrou em contato comigo achando que ainda estou no Rio, né? DDD do Rio, mal sabe ele que já estou no Ceará. Só que vocês não sabem é que a Patrícia morava no mesmo bairro onde eu morei. Ela morava... Especifica um pouquinho Ela morava na rua atrás da casa do meu pai. Nossa. Na rua de trás da casa do meu pai. O esposo dela morava na rua da casa do meu pai. A vida inteira morando ali. 300 anos, né? Ou seja, eu cresci ali naquela rua e nunca tive contato, nem com o marido dela e nem com ela. Foi necessário ela fazer a formação, ir pro Ceará, do Ceará, fazer a formação como terapeuta. Foi necessário eu ser demitido, entrar na mesma formação como terapeuta, a gente conversar, ela tratar da minha esposa, para aí surgir o livro. Isso aí. Olha só, quando você olha para trás, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Mas no momento você fica perdido. Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Bate aquele desespero, né? Pois é. Aí tu olha pra trás e fala, meu Deus, você tá o tempo todo do lado, precisou ir pra sei lá quantos quilômetros de distância, 16 horas de viagem, pra gente estar junto. Isso aí. Se conectar debaixo de um propósito dos céus. Porque vocês perceberam aqui a fala dela é sobre identidade e sobre rótulos. Uhum. A gente fez um podcast outro dia e falamos exatamente sobre isso. Falei, Patrícia, qual é a tua causa? É defender a identidade, resgatar a identidade das pessoas. Qual é o teu inimigo? Pessoas não, Thiago. Das mulheres, das mulheres. Tudo bem. É porque assim, ele falou que a gente trabalha, que a gente fez, né, o mesmo curso de terapeuta, e o Thiago falando, ele assim, né, animado, sei o quê. E eu olhando pro Thiago, falei, eu não cuido de homens. E não sei o quê, eu, Eu também conversando com ele, mas no final eu falei, então, Thiago, eu não cuido de homens. Mas eu prometo, se a sua esposa deixar, eu cuido dela. Então eu joguei para justamente o meu propósito, né? E aí é onde ele fala. Deus não une somente pessoas. Ou seja, então, potencializar tudo que a Patrícia faz
com mulheres. Muito É. bem, muito bem. Até agora, né? Só pessoas, mulheres. Com as mulheres, de resgatar de fato a identidade, a essência delas, de guerrear contra todos esses rótulos que aprisionam as mulheres. Você é grossa, você é mal educada, você é muito sensível, você fala demais, você é muito calada, né? Mimizenta, enfim. Ou seja, essa guerra que ela tem contra tirar todos esses rótulos e resgatar a essência, olha como foi potencializado, né, Patrícia? Isso mesmo. Em 3, 4 meses, como foi potencializado através do livro, através do workshop que a gente estruturou juntos, o workshop dela, mentoria, enfim, comunidade, O workshop online vai vir. workshop online, tá? Ou seja, então é o que eu falei, é uma esteira de produtos que potencializa aquilo que a pessoa já faz. Às vezes a pessoa já faz ali no momento. Tem uma sessão terapêutica. No momento ela tá ali atuando, ajudando, auxiliando. Mas e depois dali? Ou seja, então, um livro, um produto digital, que é o que a gente faz, não é? Um workshop, uma mentoria, ela tem essa capacidade, essa potência de alcançar muito mais, entendeu? De escalar muito mais o que ela já fazia ali, numa reunião online de 1 hora. Conta aí do homem, você, né? O teu foco são mulheres, mas conta aí do homem. Ele lembrou. Então, meu livro é para mulheres. Somente para mulheres. Mas, gente, teve homem que leu. E foi assim, rápido, de um dia para o outro. E aí ele falou, Patrícia, embora você fale para mulheres, eu me identifiquei, eu me vi ali. Hoje eu estou procurando justamente essa buscar o Senhor, ouvir a voz dele. Porque eu ensino isso, tá, gente? No livro eu ensino, buscar o Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero isso, eu quero isso. E aí da frase unânime, né? Então, não cuida de homem. Mas se você quiser, a gente vê com a sua esposa. Então, assim, tem homens que têm lido o livro e têm sido transformado. Embora o meu objetivo, minha clareza, o meu chamado, a comunicação, a linguagem seja para mulheres, por que eu falei mimizenta? Homem não fala mimizenta. Quem fala mimizenta é mulher, né? Inclusive eu era. Mas essa linguagem é feminina, entendeu? Mas mesmo assim, teve 2 homens que já leram, né? Inclusive, o meu esposo, durante todo o processo, antes de mandar pro Tiago, eu falava assim, olha aqui. Aí ele falava o que ele entendia, como ele compreendia, porque ele viveu comigo. Então, seja mais clara nesse ponto, seja mais clara naquele ponto. Será que mulher não é assim? Mulher não tem essa pergunta? Então, isso tudo, quando eu chegava perto do Tiago, eu tirava as dúvidas do como ser mais clara, né? Isso. E tem que trazer clareza. Um livro não pode começar e terminar com você sabendo de uma história que não tem sentido para você. Não, tem sentido, tem início, meio e fim. É isso. Entendeu? Mas o fim do meu é o início dessa história. Que lindo. Interessante a gente falar sobre isso, que eu tava lendo esses dias sobre nicho, persona, né? No mundo do empreendedorismo, como isso é importante. Porque quando a gente tem clareza, o público que a gente quer atingir, a gente flui muito melhor. Sim. Eu falo também, o meu público é mulheres cristãs, ponto. Mas tem homens que fazem caderno comigo. E assim, maravilhoso. Eu fluo também. Mas o meu é tudo direcionado para mulheres. A maioria é para as mulheres, né? Porque quando a gente quer tentar falar a linguagem de todo mundo, não dá certo. Não fala com ninguém. Exato. Não fala com ninguém, não fala bom com ninguém. Fala mais ou menos com todo mundo. E por que não a gente ser boa num público, no seu caso, meu caso também, né? Mulheres. Por que não ser boa nisso? E aí, naturalmente, vai vir os homens que vêm, que entendem que é para mulheres, mas que se identifica de alguma forma, que entende ali, né? E é atraído de qualquer forma. E aí, o seu propósito foi mais do que concluído. Aí é o plus do Senhor, né? O over-delivery dos céus. O over-delivery dos céus, isso aí. É o over-delivery, sabe? Isso é muito lindo. Eu falo muito, inclusive, eu
sempre conversei muito isso com o Tiago. Falei, Tiago, uma mulher restaurada, ela restaura toda uma geração posterior. É. Porque o ciclo de dor terminou nela. Ela não vai continuar aquele ciclo de dor. Então, eu brinco muito, né? Eu falei, gente, vamos lá. Um filho, quando acorda mal, o que a mãe faz? Ah, meu filho, não é isso não. Vai pra escola. Aí o filho vai, mais alegrinho, vamos botar assim, mas vai. Uhum. O marido pode acordar naquele dia. Todos nós temos um dia ruim, o marido acordou ruim também. Não, o Senhor é contigo. Filho, vai lá, meu marido. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, o Senhor vai fazer. E o marido vai, né? Um levante. E a mulher? E a importância da mulher entender que a gente está carregando a próxima geração, a gente está carregando a identidade da próxima geração. Que pare na gente mesmo, que a gente não derrame isso nos nossos filhos. A gente já entendeu que aquilo era dor, por que passar aquilo pro seu filho? Isso. A gente já entendeu que aquilo ali não vale a pena, pra que a gente passa isso pros nossos filhos? Eu sou mãe de uma criança pequena e eu tenho muito isso na minha cabeça. Tudo diferente eu faço com meu filho, tudo que está ao meu alcance, é claro. É o que eu falo sempre, eu não sou uma mãe perfeita, né? Tô longe de ser, mas eu entendo, porque é pra próxima geração. Ele vai ser pai, ele vai levar isso pros filhos dele, sabe? E é o que eu espero, assim, de todas as mães que entendam com clareza que dor... Não, a gente não tem que machucar os outros. Tem que parar na gente de verdade. Mulheres, eu tenho, né, um grupo. Eu tenho um grupo de mães que sofrem com ansiedade da maternidade. Olha Quão específico a é, né? a dor. Ter medo de ser mãe. Ou já é mãe, tipo, eu não consigo desfrutar disso. Eu atendi uma pessoa que era assim e essa criança, ela foi adotada. O sonho dela era ser mãe. Essa criança foi adotada. Ela é amada, ela é querida, mas ela não conseguia aquele vínculo mãe-filha. Aí eu falei, senta no chão, vai brincar, não sei o quê. E aí eu tive que quebrar o ciclo, entender a dor da mãe. Gente, quando ela me manda, chega, me arrepio. Quando ela me manda foto que elas fazem no chão, aí bota a mesa posta, aí atrás tá as bonecas sentadas, mãe e filha. Gente, não tem. Não tem preço. Não É tem a hora preço. que você olha por tudo que você passou, por todo o seu processo, por mais difícil que tenha sido receber aquele não, você olha, Senhor, como valeu a pena. E aí agradece, Senhor, muito obrigada pelo não, muito obrigada por todo o processo, pelas feridas que foi causada para gerar vida. E eu agradeço outras muito ao vidas. Senhor a paciência, porque eu neguei o meu chamado, né? Falei, obrigado que o Senhor deixou eu conseguir. Deu a honra, né? Porque é um privilégio. Isso. E isso é muito importante, porque quando a gente escuta no mundo, né, que Deus é amor, a gente precisa entender que ele é amor sim, mas ele é justiça. Ele vai fazer na sua vida, ele vai movimentar a sua vida de uma forma para ele ser amor, mas ele também é justiça, então a gente tem que entender isso, né? Ficar só esperando o sim toda hora, né? Nossa, é muito fácil aceitar o sim, gente. É muito fácil. É isso. Vocês estavam falando aqui, eu tava lembrando de quando Deus dá o sim, mas não é do nosso jeito. Tem isso também. Tem isso também. Eu cresci vendo os filmes do Rambo, né? Então, acho que o Rambo lá, matando todo mundo. Né? Gente, olha a idade sendo Revelada. revelada aí, ó. Mas era pequenininho. Aí o que acontece? O meu sonho era ser militar. Então eu tentei diversas formas entrar. Serviço militar. Na época, né, de alistamento, eu fui lá, já estava na faculdade. Enfim, fui enviado lá para a CPOR, que é Escola de Oficiais da Reserva, para quem já está no ensino superior. Enfim, não consegui ficar, que era só 200 vagas, mesmo passando em todos os testes, todos os exames. Depois tentei concurso da Marinha, passava em tudo, mas nunca ficava. Sempre, às vezes alguém classificado depois de mim, na prova, entrava e eu não. Aí, um belo dia, né, já tinha até esquecido isso, engavetado esse sonho, né? Poxa, sempre desejei ser militar, mas enfim, agora já passou a idade.
Aí teve uma semana que a gente fez uma campanha de oração no monte. Eram 4 amigos, eu e mais 3. Aí 7 dias direto. Vamos pro monte, vamos. Buscar Deus, vamos. Chegava lá em cima, todo dia era algo diferente. Aí um dia específico, o que a gente vai fazer aqui? Eu falei, vamos orar um pelos outros? Então tava tipo aqui 4, né? Eu comecei orando pelo amigo do lado e eu fui o último a ser orado pelo amigo, né? Que tava do outro lado. Cara, e assim, eu nunca tive visão. O meu negócio é sonho, assim, que nem a Patrícia, né? Sonho e revelação na palavra. Eu nunca tive, né, esse negócio de visão. Só que pro amigo, eu podia, assim, eu podia fechar o olho, eu abrir o olho, que ele tinha visão o tempo todo. Eu ficava com inveja. Eu falei, pô, mano, não consigo ver nada, mano. Cara, pô, nem faz esforço, você fica vendo tudo o tempo todo. Enfim. E aí ele falou, quando ele acabou de orar, ele falou, Thiago, eu tive uma visão contigo. Fala. Eu nunca tive essa curiosidade. Ai, meu Deus. Eu falei, fala. Ele falou, irmão, eu vi você fardado. Assim, tava muito linda a tua roupa, fardado, essa roupa de militar. E eu comecei a ficar alegre, né? Eu falei, caraca, Deus vai realizar meu sonho. E, cara, o calçado assim, brilhando, lustrado, né? Enfim, brilhando, a calça assim alinhada, sabe? Aquele vinco da calça assim, ó, muito alinhado. E em cima, quando chegar aqui no peitoral, muitas condecorações, aqueles brasões, como se tivesse ido à guerra, vencido, enfim. Na lateral aqui, muitas patentes que você tinha, né? Cara, tava muito bonito, alinhado assim, um uniforme muito lindo. E eu todo alegre, né? Falei, Deus vai realizar meu sonho. Aí ele falou, e onde você chegava, os mortos ressuscitavam. Ali eu fiquei triste. Eu falei, é desafiador isso, né? Como assim? É inesperado, né? De que jeito, de que forma? Por que tu ficou triste? Porque eu entendi que Deus não ia realizar meu sonho do jeito que eu queria. Eu desci revoltado do monte. Eu desci chutando revoltado, brigado com Deus, né? Enfim, a gente quando tem umas certas intimidades, né? A gente tem esse tipo de comportamento. Eu lembro de ter chegado em casa, eu falei, Deus, eu tô triste com o Senhor, eu tô revoltado, eu tô indignado, o Senhor não vai realizar meu sonho, mas me dá uma palavra. Tipo assim, ainda sou filho. Não expulsa, não. Não me expulsa da tua presença, não. Ele me dá uma palavra. E aí foi quando eu abri, sabe aquela loteria bíblica que a gente faz, assim? Aí abriu, aí tava lá o livro de Ezequiel. Os 2 primeiros versículos só, assim, no 30º ano, eu, Ezequiel, filho de Buzi, tive visões de Deus junto ao rio Quebar. Cara, eu fechei a Bíblia, peguei um caderno. Ali foi o meu primeiro livro que eu escrevi. Até hoje eu não publiquei. Enfim, eu peguei um caderno e comecei a escrever sem parar, como se tivesse uma pessoa do meu lado, narrando uma história. Eu comecei a escrever. Foram 19 páginas, assim, seguida. Aí, depois que eu escrevi, eu falei, deixa eu ler o que eu escrevi, né? Tipo Chico Xavier aqui, assim, ó. Aí, eu fui ler, cara, eu vi a minha história dentro da história de Ezequiel. É como se Deus tivesse me revelado todo o livro de Ezequiel, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Por todo o container de revelações que tem ali, tipo Apocalipse, né? E Deus me revelou toda a narrativa do livro de Ezequiel, pela história de Ezequiel, pelo momento que eu tava vivendo. Olha que narrativa louca isso, realmente dá um livro. Ou seja, Ezequiel, ele escreve lá, no 30º ano. Ou seja, era 30º ano de quem? Dele. No 30º ano, eu, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, tive visões de Deus junto ao rio Quebar. Ou seja, primeira coisa, ele tava com 30 anos. Segunda coisa, ele era filho de sacerdote. Com 30 anos, ele exerce a função sacerdotal, porque é hereditário. Só que ele estava onde? Exilado. Longe da sua terra, longe do templo, e o templo estava já destruído. Ou seja, sabe aquele negócio, aquela frase que diz assim, logo na minha vez, né? Ou seja, Ezequiel falou essa frase aí. Logo na minha vez de ser sacerdote, não tem templo e eu tô longe de Israel. Né? E aí é onde Deus chama ele para ser profeta. Sacerdote e profeta são coisas distintas, né? Eu costumo falar, sacerdote escuta o povo, fala com Deus, profeta escuta Deus e fala com o povo. Tá ali, mão em contramão, né? E aí eu fico imaginando o quanto Ezequiel não sofreu. Porque olha o quanto ele se privou para ser sacerdote. Não podia ter osso quebrado. Imagina assim, Ezequiel, vamos jogar bola na adolescência. Não, vou jogar bola não, que vai que eu possa quebrar o machuco, quebra o braço, sei lá, cai, quebra o braço. Não, vou jogar bola não.
né? Tem que me preservar que um dia eu vou ser sacerdote, um dia eu vou entrar no templo. Ezequiel, vamos ali na outra tribo ali, tem uma menininha ali. Não posso namorar qualquer menina de qualquer tribo. Senão, não posso ser sacerdote. Ezequiel, abriu um salão de barbeiro. Não posso nem passar perto, não pode passar navalha. Senão, não posso ser sacerdote. Né? Ezequiel, ó, vamos aprender a escrever. Olha, tem que treinar com a mão direita que eu não posso ser canhoto. Tinha todos os requisitos para ser sacerdote. Imagina ele se privando de várias coisas, se sacrificando mesmo, se privando para cumprir requisitos, para se tornar alguma coisa. E quando chega a vez dele se tornar, não pode. Aí vem um não. Não é a sua vez, não é o seu momento, não é agora. Então, imagina a luta de Ezequiel, né? Essa indignação que eu fiquei. Como assim? O senhor não vai realizar meu sonho de ser militar? Né? Ezequiel falando, o senhor não vai realizar meu sonho de ser sacerdote? Eu cresci ouvindo meu pai contando as histórias que haviam dentro do tabernáculo, dentro do templo, enfim. E agora, quando chega a minha vez de entrar, eu não posso? Não tem nem mais tempo? Ou seja, essa é a narrativa inicial do livro de Ezequiel. E aí Deus chama ele para ser profeta e... É como se Deus falasse assim, né? Ezequiel, tá bom, vou ser profeta então. Aí Deus falasse, Ezequiel, eu vou te mostrar por que eu não quero você como sacerdote. E aí, na sequência do livro, Ezequiel é levado à antiga Jerusalém. Aí Deus fala assim, né? É levado ao templo. E aí Deus fala assim, cava um buraco na parede, olha lá pra dentro. E Ezequiel começa a ver o quê? Idolatria, sacerdotes se prostrando diante do sol, da lua, animais imundos que eram proibidos, enfim. É como se Deus estivesse falando, tá vendo, Ezequiel? É por isso que eu não queria você como sacerdote, eu ia te perder. E ao mesmo tempo Deus estava falando comigo, é por isso que eu não queria você como militar, eu ia te perder. Enfim, aí eu fui aceitando, né, aquilo. Tá bom, Deus, tá bom. A gente vai assim. Mas é a questão do não de Deus para um momento específico da tua vida. Mas eu vou dar spoiler de Ezequiel, tá? Quando Ezequiel realmente cumpre o chamado dele como profeta e não mais como sacerdote, lá já no final do livro, Deus fala assim, Ezequiel, agora vamos fazer uma outra viagem. Antiga Jerusalém, Senhor? Não, agora vamos para Nova Jerusalém. E aí chega na Nova Jerusalém, Ezequiel, ó, começa a medir, a ver tudo aí, pai, começa a medir as águas, a fonte, que a água ia crescendo, ia avivando tudo. Ezequiel, entra no átrio. Ele começa a medir todo o átrio. Poxa, legal, é melhor que meu pai me contava. Ezequiel, entra no lugar santo. Mas pode? Pode. Não é só o sacerdote? Entra, Ezequiel. E aí ele entra e começa a ver, poxa, lindo aqui o candelabro, a pia, né, da proposição, a mesa de cobre, enfim, poxa, é melhor do que eu imaginava que meu pai me contava. E aí Deus fala, Ezequiel, entra no lugar santo, né, no santo dos santos. Ezequiel fala, mas não é só o sumo sacerdote, uma vez por ano? Ezequiel, entra, realiza o teu sonho. Ó. Olha que incrível. Então, às vezes, a gente tem um sonho e a gente recebe o não de Deus, e a gente fica bicudo, revoltado, indignado, sem saber que Deus vai realizar algo muito melhor mais à frente. A própria palavra diz, né, que os olhos não viram, o ouvido não ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Então, assim, é além do nosso entendimento. E como vale a pena viver uma vida de renúncia, né? Porque a gente começa a entender que Deus, ele nos protege a todo tempo. Ele protege aquilo que nós carregamos. Ele nos protege de nós mesmos. Sim. Porque olha os nossos sonhos. Eu falei no meu episódio, né, que meu sonho era ser uma pesquisadora da Fiocruz. Tá entendendo? O Senhor me protegeu disso, porque sabia que... Nada contra, por favor, os pesquisadores, vocês são essenciais e maravilhosos. Mas não era aquilo. Né? Mas não era aquilo que o Senhor tinha pra mim. Porque o Senhor, ele tem um propósito específico na minha vida, né? Exato. Então, isso é não muito... é sobre você, né? Não. É sobre outros que serão alcançados através de você. Exatamente. Então, hoje, quando, poxa, eu te vejo aqui, né? Eu te conheci tem 1 ano e pouquinho, né? Verdade. 1 ano e pouquinho. Parece que são uns 5 anos no mínimo. Tem 1 ano e pouquinho que conheci a Morgana. E assim, ver o cuidado da Morgana, a delicadeza, o capricho, o detalhe, o carinho que ela tem, cada coisa que ela faz, né? Seja na papelaria, seja com as mulheres, seja agora, né? Eu fiquei muito feliz de você inaugurar um podcast, de estar aqui, né? De poder estar aqui participando desse podcast, assim. Porque é uma pessoa que parece que você nasceu para isso. Aí imagina, você lá como pesquisadora, ia ficar presa, travada naquele mundo. Não, talvez não seria uma grande pesquisadora, estaria tomando um local de uma grande pesquisadora. Exato. E não estaria fluindo como você está florescendo, né? Florescendo aqui. Exatamente.
Eu amo esse Deus. Eu bem fiquei curiosa. Por que você foi pro Ceará? Então, nós éramos aqui da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, né? E um casal daqui abriu uma célula em Ipu, no interior do Ceará, e começou a crescer. E foi enviado um pastor para lá, o pastor Emerson e a Lohane. E aí, o sonho do meu marido sempre foi morar no interior. Então, juntou o que Deus queria pra gente e o sonho do meu marido. E nós fomos como um casal para poder auxiliar o casal de lá. Eles já são pastores, nós não somos pastores, nós somos literalmente líderes auxiliares. Então, nós fomos para lá enviados por aqui. Nós permanecemos na mesma igreja. A Igreja Batista Atitude é uma só, mas tem vários lugares, né? Nós vamos fechar agora, em 2025, eu acredito que antes de fechar, com mais de 100 igrejas. Então, assim, não é só no Brasil, é no mundo, né? Nós temos nosso projeto na África, e é lindo, só indo lá pesquisar para ver. Mas é justamente, nós tivemos o convite do pastor Rubem para nós estarmos auxiliando o casal local de pastores lá. E o olho do meu marido já brilhou. Eu orei 180 dias, jejuei. Eu falei, Senhor, se for Mas olha isso que a gente tava falando, né? Que o Thiago falou. A graça de Deus, porque realizou um sonho do seu marido. Sim. Olha isso, que lindo. Sim, ele ama lá. E a gente, na verdade, eu gosto demais do lugar. As pessoas precisam, estão sedentas do Senhor, e é muito gostoso estar lá, né? Mas abrir mão, a renúncia. Até a gente estava conversando ontem, né? E o Tiago, eu falei, Tiago, crescer dói. Muito. Crescer dói. E a minha dor foi essa semana. Levei uma pancada na segunda-feira. Eu falei, Tiago, o que está acontecendo? Porque eu e o Tiago e a Thaís, nós só nos conhecemos online. A Thaís, no caso, é minha esposa. Isso. Só online. Entendeu? Embora tão próximo, tão distante. Né? Porque a avó do Tiago conhece a minha sogra. E eu nunca vi Tiago. Nunca vi Thaís. Entendeu? Então, assim, nós fomos para cumprir um propósito. E estamos lá há 2 anos cumprindo esse propósito. E eu sou apaixonada por isso. Mas foi desse jeito que nasceu. Na quarta-feira, eu cheguei pro Tiago, Thaís, e falei, olha, foi assim, e eu tô sentindo dor. Porque na segunda-feira, quando eu tava animadérrima, gente, 50 anos, para pensar, né? 10 dias. E aí, eu tava super animada, mas na hora de eu sair para vir para cá, eu comecei a embargar a voz, o olho encheu de lágrima. Eu não queria vir, deixar meu esposo lá, deixar meu filho mais novo, meu mais velho, Lucas, veio comigo. E eu falei, Deus, e agora? Eu preciso ter perna para ir. E sempre questionando ao Senhor, por quê? Por quê? Para quê? E aí Deus falou para mim assim, você precisa ir pro próximo nível. E aí, eu só chorava, né? Eu só chorava. Quando eu cheguei em casa, depois de um dia totalmente fora do... Cheguei passando muito mal. Eu acho que foi mais por causa da minha emoção, meu emocional, que não tava totalmente fora do local, entendeu? Embora eu seja uma terapeuta, gente, eu também sou pessoa. As pessoas acham que eu sou um robô, que eu não sinto nada. Sinto. E aí... Quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, já cheguei, tô passando muito mal. E aí eu falei o que Deus veio discutindo comigo. Discutindo não, ele veio falando, eu que ficava brigando, né? E aí, meu esposo falou assim, Patrícia, deixa eu te explicar. Antes de Deus tratar com você, Deus tratou comigo. Ela precisa. Precisa ir. Então, assim, tudo que nós fazemos debaixo da graça, mas sempre com a autoridade que o Senhor nos dá. E nós irmos para lá foi exatamente isso, debaixo da graça. A renúncia não é fácil, deixar minha mãe, meus irmãos, né? Ele também deixar. Minha sogra já é uma senhora de idade, 79 anos.
deixar tudo ir. Mas o centro da vontade do Senhor é o melhor lugar para se estar. Muito. Eu entendo as suas lágrimas, né? Porque essa questão da exposição, né? É algo muito novo também. A gente tá aqui também, sabe? Foi algo muito direcionado do Senhor, mas também a gente teve as nossas batalhas para estar aqui, né? Então, essa questão da exposição, porque chega um tempo na nossa vida que o Senhor ele vai nos expor. Porque a gente sabe aquilo que a gente carrega, o Senhor ele sabe, né? Aquilo que a nossa intimidade com ele lá no chão do nosso quarto, né? E chega uma hora que ele fala pra gente assim, que foi como eu senti ele fazendo na minha vida: filha, não dá mais. Eu te quero agora pra fora. Né? Eu quero que você pregue, eu quero que você escreva livro, eu quero que você fale, eu quero que você abra um podcast. E a gente só fala: tá bom, Senhor. Então, eis-me aqui, né? Mas é pra entender que não é sobre nós. É para se permitir o Senhor fazer através de nós. E é por isso que é muito importante a gente se cuidar, a gente deixar de ser mimizenta. É isso aí. Porque o Senhor, ele tem pressa. Eu gosto e não gosto dessa frase, né? Porque faz sentido, né? Tipo assim, né? Porque tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo, mas tem certas coisas que a impressão que dá é que o Senhor, filha, vambora, vamos crescer, porque tem almas que precisam ser resgatadas. Eu quero que você fale do meu amor lá no Ceará. Eu preciso que você venha se posicionar aqui, nesse estado que eu quero que você esteja, né? Então, assim, aí por isso que a gente precisa se posicionar com urgência. A gente precisa buscar buscar ser melhor, o tratamento mesmo, né, para nossa alma, tirar aquilo tudo, permitir mesmo, Senhor, trata isso no meu coração. Eu não tô conseguindo, Senhor, trata isso aí, porque eu quero ser melhor. E é perceber isso, nós podemos ser melhores a cada dia com o Senhor. E aí vem aquele versículo que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu acho que o Senhor já sabe como cuidar da minha pessoa, né? E aí ele fala: Patrícia, para que todos vejam. Porque se você olhar a minha história, é tipo assim, né? Você tira Davi de trás das malhadas. Para que todos vejam, saibam, entendam e juntamente compreendam que é a boa mão do Senhor quem fez isso. Então, em toda a minha trajetória, é sempre o Senhor. Não tem outro. Ah, mas é porque não tem outro. Quem trouxe para perto de mim foi o Senhor quem trouxe, né? As rejeições que eu passei, todas as dores que eu passei, os rótulos que eu resolvi viver porque os outros me chamavam. Eu acredito que tudo é permissão do Senhor. Ele não falou: vai lá, machuca minha filha. Não. Mas ele falou: pode ir, pode fazer. Mas no momento certo, ela vai mudar outras histórias. Então, nem sempre a sua dor tem a ver com o seu propósito, mas a sua dor tem um propósito, né? Eu sempre falei, gente, sempre amei criança, e é sobre isso, eu amo, eu sou apaixonada por criança até o dia de hoje. Tanto que eu sou uma líder kids. Eu sou uma líder de célula de crianças. Meu esposo é líder de célula mista, mas eu sou de kids e eu sou apaixonada por criança. Mas o Senhor falou: você pode trabalhar com crianças, mas você vai cuidar de mulheres. Então, quando ele me chamou, que eu estremeci, ele falou: nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Então, tudo vem da permissão, sim, mas do amor, do cuidado, da proteção dele. E sobre isso, sobre viver sobre os rótulos que as pessoas te dão, às vezes as pessoas te colocam um rótulo que você nem aceitar a sua cura, você aceita. Eu nem sabia, amiga. Olha, aqui a gente está dentro de um ambiente, eu uso óculos, tá? Muitas poucas pessoas sabem, porque dentro de ambiente eu não preciso de óculos. Eu preciso de óculos para poder enxergar do outro lado da rua. E, gente, às vezes eu chegava dentro da igreja e literalmente tiro o óculos. Só que dentro da igreja escura, né? Eu passava pelas pessoas e, gente, eu não reconheço. E é simples assim, eu sou míope. Não reconheço as pessoas. Levei um nome de antipática, de metida. Eu falei: gente, só porque eu sou míope. Também não vou falar com mais ninguém.
É assumir o rótulo. E é justamente isso. Porque as pessoas botavam um rótulo, eu aceitava, a senhora era sobre isso. Até que Deus falou assim: explica, Patrícia. Ser míope não é vergonha, não. Explica que tu é míope. Entendeu? Quem tá próximo, ok. Mas quem tá 20 metros de mim, eu não vou saber quem é. Vou distinguir se é homem ou mulher, mas não vou saber quem é. Isso aí. Então, esse cuidado que Deus teve comigo, entendeu? Eu acho que Deus tem com cada uma de nós. Do jeitinho dele. Com você é um cuidado, com você outro cuidado. Eu falo no livro sobre a linguagem. Com ele, outro cuidado. Deus tem a linguagem dele para falar com cada um de nós. Entendeu? Então, tinha rótulos que eu nem sabia. Gente, só por eu ser míope levava rótulos, então é meio complicado. Mas o Senhor, ele arrancou cada rótulo da minha vestidura. Hoje ela é branca. Eu passei recentemente por um processo de cura também, mas foi cura da alma. E aí era muito palpável o quanto eu já era curada, as pessoas já conseguiam ver, só que eu não aceitava a minha cura. Aí teve um dia que eu liguei pra uma pessoa também muito próxima, esses amigos maravilhosos que o Senhor põe na nossa vida, né? Falei assim, cara, eu tô sentindo palpável que o Senhor tá me curando, mas e aí? Eu não tô conseguindo ser curada, não tô conseguindo ser curada. Aí a pessoa falou assim, Raíza, só aceita. Só aceita, porque a gente, por acreditar e andar sobre esses rótulos que as pessoas dão, a gente não aceita. Não aceita que a gente merece, não aceita falar que a gente é míope, por exemplo. Olha que loucura. Gente, E é isso. fazer igual outra, eu não tenho. Desde 15 anos eu uso óculos e a vida é assim. Nunca aumentou, nunca diminuiu, mas tem que usar ele. E aí, justamente, eu falo sobre isso, ó. Cristo vai se comunicar com você na sua linguagem. Né? A filha de Jairo foi exatamente assim. Jairo naquele, né? Ele se expôs, olha só, Jairo se expôs. Porque imagina, um principal da sinagoga indo atrás de Jesus naquele tempo. Ele se expôs, foi atrás. Aí no meio do caminho vem uma mulher. Vem uma mulher do fluxo de sangue é curada na frente dele. E aí eu coloco no livro, é o jeito de eu falar, tá, gente? Eu falei, gente, se eu fosse Jairo, eu falei assim, meu filho, pelo amor de Deus, o senhor não tá entendendo? Minha filha tá lá. O senhor já curou essa? Vamos pra próxima, pelo amor de Deus. Vamos mandar essa fila aí. Ainda bem que não era Jairo, né? Mas assim, quando ele chegou lá e que aquela menina estava morta, você pode ver que a Bíblia é bem clara quando ele diz assim, ó, Talita come. Né? Que é o aramaico. Por que Jesus falou Talita come? Por quê? Por quê? Até eu quero saber, fala aí. Porque era a linguagem dela. Era o aramaico. Então, para que ele trouxesse ela de volta, é a linguagem dela. Qual é a sua linguagem com o Senhor? Eu já tentei sentar na cadeira do vitimismo, gente. Toda vez que eu sento lá tem prego. Deus me tira lá rápido. Não deixa nem eu falei, não. Levanta. 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 Então, a linguagem dele é única. Eu tenho certeza que quando você podia não estar vendo, as pessoas ao redor estavam vendo, você não. Mas no momento de decisão, foi a linguagem de quem que você ouviu? Foi a minha linguagem, com certeza. E é claro, quando é a nossa linguagem, a gente entende assim, na hora. Entendeu? Por mais que todo mundo estivesse entendendo a linguagem de cada um, eu não estava entendendo. De repente era isso. Faltava essa linguagem, faltava eu estar ali preparada. Enfim, né? Muita coisa, muitas camadas. É porque às vezes a gente quer ouvir o outro e a Isso. gente silencia a voz do Senhor. É isso. Eita. E aí no livro também eu falo a esse respeito do meu chamado em relação à intercessão. Que é outra... Mas, gente, são muitas camadas dentro do livro, tem né? que comprar o livro. Pra entender. Por isso que a gente falou que a gente ficou curiosa, tá vendo? Quanta coisa a gente... Compra o livro, gente. Vale a pena. Na Amazon, hein? Já Amazon, tá na Amazon. livro físico, digital, transformado através de encontro, Patrícia Prado. E já está chegando no final, mas Rapidinho. antes, queria que, Patrícia, você desse as suas considerações finais. Depois, Thiago também queria que você desse as suas considerações finais. Fala também, se você quiser, da sua mentoria, seja livre para poder fazer aí suas considerações finais. Para mim é uma honra
estar aqui, participar, conhecer vocês, mulheres maravilhosas, né? Contar a minha história. Mas se você, mulher, precisa de um novo caminho, de clareza, pode me procurar no meu Instagram, @PatriciaPradoTerapeuta. Lá tem os links de um grupo maravilhoso que eu tenho só para mulheres. E esse grupo é onde eu trabalho muita coisa. Não é 1 a 1, mas é muita coisa legal lá. Então, entre nesse grupo e estejam certas de que o Senhor fará mudança na vida de vocês. E é muito gratificante estar aqui. Mais um instrumento aonde a voz do Senhor, através da minha vida, vai ser contada. Amém. Amém. Show. Agora é minha vez. Você, Thiago, chegou a sua vez. Fala pra Olha. gente aí da Santa Marta. Pois é. Eu vou contar 2 historinhas mesmo, muito Fique à rápido, tá? vontade. Outro dia eu tava no evento da Sociedade Bíblica do Brasil, só para empresários e empreendedores. Eu tava lá por causa da minha editora, por causa da minha marca de roupa, enfim. E em determinado momento subiu uma empresa que vai regravar o filme A Virada aqui no Brasil. Dos mesmos diretores, são os irmãos Kendrick, os mesmos diretores do filme Desafiando Gigantes, A Forja, Quarto de Guerra, tem esse filme A Virada, que vai ser regravado no Brasil. Ele tava ali comentando sobre isso. E naquele evento, depois que ele desceu, acabou o evento, eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa. Eu falei, olha, como é que faz para transformar um livro em um filme? Como é que faz isso? Antes dele me responder, ele falou assim, e isso eu achei incrível. Ele falou assim, olha, se você quer impactar uma comunidade, um local, você conta a sua história, conta o seu testemunho. Se você quer impactar uma nação, você escreve um livro. Se você quer impactar o mundo, você faz um filme. Nossa. E vocês acham que eu já não sonhei? Aí, né, eu falei, mas como é que transforma um livro, né, num filme? Aí ele falou assim, ó, o segredo é ter um bom enredo. E aí, né, conversando ali com ele, peguei algumas dicas, claro, e entra a segunda historinha. Como escrever um livro com um bom enredo? Porque o que a gente tá vendo muito é esses livros de ChatGPT, livro superficial, tudo um igual ao outro, os mesmos exemplos, enfim. Um livro sem alma, sem emoção, sem identidade, sem originalidade. Ou seja, essa é a minha luta, tá? Lutar contra essa artificialidade nos livros. Então, existe uma segunda historinha para que você saiba aí, né? Você tá para escrever o livro, né? Você tá nesse processo também. A Patrícia passou por isso. Então, é uma historinha muito curta. O Homem e o Elefante. É como eu ensino as pessoas a escrever com emoção e com alma, tá? O Homem e o Elefante. O homem estava em cima do elefante e, em determinado momento, por mais que ele guiasse o elefante para ir para a direita ou para ir para a esquerda, o elefante decidiu por si só para onde ele queria ir. Por mais que o homem fizesse força, o elefante seguiu seu próprio caminho. Então, coube ao homem apenas justificar os movimentos do elefante. Quem que é o homem nessa historinha? O homem é a razão. O homem é o intelecto. O homem é o que dá a direção, o direcionamento. Mas o elefante é a emoção. O elefante é o desejo, é a força interior. Ou seja, por mais que o homem tenha a voz e o direcionamento, o elefante tem a força. Quando ele decide, por mais que tenha a razão ali, dando direcionamentos, é a emoção que decide. Ok? Ou seja, na minha mentoria, eu ensino a você escrever para o elefante. Um livro com alma, com verdade e com profundidade. Muito bom. Maravilhoso. Será que dá mais 4 horinhas aí? Não queria sair dessa mesa, acabou. Eu queria aqui simplesmente deixar o meu contato, tá? Thiago com TH, tá? H lembra de H de honesto, de homem, de humilde. Thiago Santa Marta. E o Marta também tem TH. Então, TH no Thiago e no Marta. Thiago Santa Marta é o meu Instagram. Eu vou fazer a Sala Secreta dos Escritores, dia 13 de novembro, onde eu ensino a pessoa escrever, colocando alma e emoção, tá? Para ser um livro realmente com identidade, verdade e com alma. Então, me segue lá, Thiago Santa Marta.
Lá tem, nos destaques, tem lá, sala secreta, entra lá na sala secreta, tem um grupo VIP lá, é online, é gratuito o grupo e o workshop também é online, o próximo é 13 de novembro. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Thiago, por compartilhar com a gente a história de vocês, que tenho Prazer. certeza que vai alcançar muita gente, assim como alcançou a gente, né, amiga? Muito, muito obrigada. Me senti honrada em receber vocês aqui. Thiago, né? Que a gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas 10 anos, né? verdade. Honrada demais, tá? E muito obrigada a vocês que nos assistiram em mais um episódio do Floresci Podcast. Se você puder comentar, para deixar aí um comentário bem lindo de encorajamento pra gente. Curte também, compartilha. E que você seja muito abençoado e que a presença do Senhor possa chegar na tua casa de uma maneira tão tremenda, assim como chegou aqui nesse episódio, né? Amém. Muito obrigada por vocês assistirem. Um Te beijo. aguardamos no próximo. Tchau! Ai, Jorge, peraí. Conta um pouquinho da nossa história. Da nossa. Peraí. Da história.